Um dia, a Bíblia diz que surgirão coisas nesta terra, e doenças e coisas são, e todas as pessoas serão contaminadas, a tal ponto que a carne apodrecerá nelas, e assim por diante. But the Bible says, don't you condemn any of those who have the seal of God in their forehead. And the seal of God is the baptism of the Holy Ghost. Mas a Bíblia diz, não vos chegueis a nenhum daqueles que têm o selo de Deus nas suas testas. E o selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. I guess that verse, I want to preach that in a sense, there's no scripture for that. But the Bible speaks for it, says, preach not the Holy Spirit of God, for God. Irmãos, por exemplo, não quero discordar de vocês quanto a certos textos. Não há escritura para isso, mas a Bíblia, Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados até o dia da vossa redenção. And the Bible says that if you reject that Holy Ghost, which is to be outside the kingdom forever, for no is ever forgiven. He that speaks against the Holy Ghost will never be forgiven in this world or world of God. O de Cristo é rejeitar aquele Espírito Santo, porque você é selado para fora do reino para sempre, sem nenhuma maneira de algum dia ser perdoado. Aquele que falar contra o Espírito Santo nunca será perdoado neste século ou no futuro. That is the mark of the seal of God, one of the angels. The seal of God is the baptism of the Holy Ghost. And the mark of the end times is the knot. Aí está a sua marca da besta, e o selo de Deus em resumo. O selo de Deus é o batismo do Espírito Santo, e a marca do anticristo é negá-lo. Now you're marked one way or the other. Don't you want to have the Holy Ghost today? Agora, você está marcado de um modo ou de outro. Não quero ter o Espírito Santo hoje. Amém? Boa noite, irmãos. No nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Só para notificar aos irmãos tá sempre fazendo a capa, tá bom? É 1 Crônicas, capítulo 13, verso 9 e 10, tá bom, irmãos? 1 Crônicas, capítulo 13, verso 9 e 10, é a escritura que nós vamos ler daqui a pouco. Mas agora vamos ficar de pé, todos vós sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos de casa também, que o Espírito Santo nos acompanhe, nos proteja e nos abençoe. Vamos orar, pedindo a graça e misericórdia do Senhor. Pai Celeste, no nome de Jesus Cristo, teu amado bendito Filho, nós cremos na tua palavra, Senhor. Aqui, a Deus, esforçamos-nos no bom sentido para estarmos aqui. A tua palavra diz, socorria um que é esforçado. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos permitiu viver hoje para agradecer o seu nome. Abençoe cada irmão que veio, esteja em casa, que nos acompanhe, e abençoe todo lugar de reuniões hoje à noite, onde houver cultos, que seja realmente a tua preeminência, Senhor. Perdoa o nosso pecado, nossas falhas, transgressões e aceita o nosso louvor, o nosso culto nesta noite, Deus, tão maravilhosa, a qual o Senhor nos dá esse privilégio. Ser com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentar, irmãos. Vamos cantar o número 318, mensagem real. 318. Vamos lá. Sou forasteiro aqui, em terra estranha sou, celeste pátria assim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino além dos céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, e os anjos cantam lá.
reconciliai-vos já, diz o Senhor em Deus, reconciliai-vos já com Deus. Deus manda está que o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador. Quem o receber, o rei vai viver. Venha em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu. Os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor em Deus. Reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que o rosário, o lar celeste tem, a bênção pra mortal, o gozo eterno ali. Ali só há prazer, mostrando ao rei dizer: venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu. Os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor em Deus. Reconciliai-vos já com Deus. Amém. Graças a Deus, né? A mensagem que Deus nos enviou. Nós vamos cantar mais um louvor. Logo em seguida, ofertar ao Senhor 335, a Igreja Universal. Chega a nota mais baixa que a nossa. Sobre a pedra as cantos rejeitaram, a Igreja Universal se levantou, as portas do abismo se fecharam, depois que o Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo vivo, tu és vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo ao casamento, a salvação nasce proclamar. A Igreja Universal gloriosa, da qual Deus é o sábio construtor, primados de tuas bases poderosas, na rocha eterna Cristo Salvador. Tu és o Cristo vivo, teu Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo ao casamento, a salvação mandaste proclamar. Neste fundamento inabalável, triunfo e marcha a Igreja de Jesus, falando do poder incomparável, do sangue que vertido foi na cruz. Tu és o Cristo vivo, do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audacioso, a salvação mandaste proclamar. Tu és o Cristo vivo, do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audacioso, a salvação mandaste proclamar.
Amém. Vamos, nessa hora, ofertar ao Senhor. Oremos, pastor. Amado Deus, Pai Celeste, te damos graça, louvor e honra, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, dentro da tua fidelidade, Pai. Muito obrigado e abençoa essas ofertas aqui, a qual apresentamos diante de ti. Abençoa as ofertas, os ofertantes, os dizimistas. Nunca deixe faltar, ó Deus, na mesa de seus filhos de pão, nos seus corpos da saúde. Ó Deus, que realmente o Senhor possa abençoar a todos nesta hora. Receba as ofertas que pedimos, pois encomendamos a tua presença. E apresentamos a ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar mais louvor. Sabemos que esta palavra é o sublime amor de Deus sobre nós. Estamos contentes por isso. Amém? 341, sublime amor. 341, se houver alguém que deseja cantar, o lugar já está aberto. Bem baixo. 341. Sublime amor, o amor de Deus, a vida anunciar além do céu, no infinito, maior que o mar, é também ao pecador em aflição, seu filho Deus ao sofredor, deu ele a mão e perdoou. Sublime amor, amor de Deus, mão insondável, tu és, sempre a cantar, teu grande amor, está no céu. No céu, ao sobrevir, no tempo fim, eu cantarei aqui chegar, e o homem e pecador de mal de engano, suplica o amor de Deus será fiel e me escutar terá, ó Deus de Deus, não te demores em revelar tal dor.
sublime amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar teu grande amor. Está o salvo no céu, se o mar retina se tornar e em papel, o céu também, na plenitude, sempre a correr, amor de Deus, a descrever, o descrever, tão grande amor, oh maravilha, oh fim, mas onde depois está o livro em que escrever ao amor, sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar teu grande amor, está o salvo no céu. Amém? Tem alguém que deseja cantar? Se não tem, vamos cantar mais um então aqui, dá tempo? 347, os 7 mensageiros das 7 eras. 347. Graças a Deus. Hoje eu está sua, não endureçai os vossos corações. Fiquem sabendo que em todas as eras Deus envia a voz de salvação. Paulo e Martim, como estes são os 7 mensageiros. Em cada Deus tem falado, quem deu ouvido foi revelado, e creu na mensagem para seu dia, através dos homens que Deus vem nos dar. Para o Martim, como é o tempo, João Wesley, estes são os mensageiros. Estamos na última dispensação. Eis aqui a voz de salvação. Amém. Ela é verdade que nos libera e também nos tira da confusão. Paulo e Martim, como pai do tempo, João Wesley, cantando, estes são os 7 mensageiros. Glória a Deus. Cristo é a pedra de esquina, nele a confusão.
Então vamos abrir nossa Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 13, verso 9 e apenas verso 9 e 10. 1 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13. Estamos meditando a mensagem, tentando fazer o serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Vamos continuar a partir do parágrafo 172. Vou ter dois parágrafos atrás em 172, tá bom? Mensagem muito boa, muito tremenda. Então vamos para Crônicas, capítulo 13, verso 9 e 10, que diz assim: E chegado a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para, veja que coisa, para ter mão na arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Amado Senhor, abençoe essa pequena leitura nos nossos corações, que nós possamos ser vivificados por ela. Agora, Pai, essa mesma leitura o teu profeta usou para ler. Deus, quando pregou essa mensagem, tentando fazer o serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Abençoe todos os nossos corações, as nossas irmãs, nossos irmãos, os ouvintes que nos acompanham, que a graça de Deus possa revelar, segundo a porção que é dada do Senhor, a cada um a qual merece, Pai. No nome de Jesus Cristo pedimos. Amém, Jesus. Amém. Ao sentar, irmãos, só para deixar acertar ali, então, tentando fazer uma obra para Deus sem ser da vontade de Deus. Você sabe que eles estavam carregando a arca ali, nos carros de boi, e eles tropeçou ali, então Uzá colocou a mão para tentar segurar para que a arca não caísse. Mas não era trabalho dele. Você vê que um homem, uma mulher fora da sua posição, em todos os sentidos, né? Ele estraga para si mesmo. Então Uzá aqui morreu perante o Senhor ali, depois Davi ficou angustiado por causa disso e tudo mais. Apenas por tentar fazer bom. Tem tanta gente que quer fazer bem para Deus, acaba atrapalhando a si mesmo, porque é fora de ordem, né? Coisa que Deus nem mesmo pediu que ele fizesse. Principalmente quando é algo que é o outro que tem que fazer. Se Deus tem colocado no ministério, quem tem que preencher essa lacuna é quem foi chamado para isso. Não é qualquer um que talvez possa ler melhor do que aquele que foi chamado, possa fazer a escritura até melhor. Mas se ele não é chamado, melhor fazer é ficar quietinho no seu canto. Amém? Isso aconteceu com o rei Uzias também, lá nos dias de Isaías, vocês lembram? Quando ele achou que por ele ser rei, e apenas com 16 anos de idade passou a ser rei. Mas ele achou que por ser abençoado, ele poderia tomar o lugar santo também do Senhor, que era o culto, a tribuna, para oferecer sacrifício. Então nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós vemos esse exemplo de Uzá e também Uzias. Agora, irmãos, por quê? Porque eles estavam fora das suas posições. A posição de Uzias era reinar, ficar só ali, respeitar o canal de Deus, que era um profeta, que era o que Deus estava fazendo na hora. É isso que nós temos que fazer. Nós nunca, por circunstâncias algumas, por mais que você entenda alguma coisa, se você entender é porque Deus se revelou através da mensagem, através do Espírito Santo pela Bíblia. Mas nunca queira deixar o profeta para trás e a fé você sabe melhor, porque tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Não. Você tem que realmente confiar em Deus, ocupar seu lugar, e nós somos chamados humildes para ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir também a palavra de Deus. Então veja, e todas as coisas segundo as ordens de Deus. Pois Deus é ordeiro. Deus não dá o mandamento, e depois aí aquele falta com o mandamento, ou a pessoa está lá, aí ele vai, não, agora você vai fazer aquilo. Não. Por isso que nunca teve 2 profetas na terra. 2, nunca teve. Teve um preparando o caminho, depois vinha um sucessor, que preenchia aquela lacuna. Mas 2 ao mesmo tempo, profetizando o mesmo, assim do Senhor, nunca existiu. Se existiu na Bíblia, é porque teve um que foi falso, né? Daquele que foi atacado pelo leão, porque Deus tinha profetizado algo, o profeta, o outro profeta veio, não, assim do Senhor, assim, assim, assim. Então não adianta quão abençoado seja, quão bem estar nós possamos estar diante de Deus, mas permanecemos naquela vocação. O profeta diz que cada homem fique no seu lugar até que Deus o chame. Se Deus não te chamar, você permaneça aí.
vindo aos cultos normal, crendo em Deus, louvando, glorificando. Agora, se Ele te chamou para fazer algo, fique tranquilo que ninguém vai tomar seu lugar. Amém? É isso que nós confiamos. Que Deus abençoe. Então, vamos sempre fazer algo que Deus agrada, que Ele pediu. E engraçado que aquilo que Deus pediu que fizéssemos, às vezes não fazemos. Não fazemos. E aquilo que Ele não pediu, nós queremos sempre aprender de novo a fazer isso. Querer fazer coisas mais esplêndidas, além do que Deus pediu. Não faça além. Faça o que Ele pediu. Por exemplo, nós temos hortas que o dízimo é 10%. Agora vai dar 15%. A horta nossa, que nós temos biblicamente, é 10%. Se você quiser dar 15%, se pode ser oferta, o que você queira dar, mas não tem Bíblia que obrigue você a fazer isso. Amém? Então façamos conforme a vontade e a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Então vamos lá, continuar a partir do parágrafo 172, né? Deus abençoe. Ótima programação a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tem algum homem de Deus em algum lugar? Tem algum profeta? Eu tenho 400 deles. Eu tenho o concílio inteiro aqui, a denominação inteira. Eles são profetas hebreus. Agora lembre-se, a Bíblia diz que eles eram profetas hebreus. Não profetas pagãos, profetas hebreus. Uma escola deles, um seminário teológico. Bem, frase, e os reis se despiram e se sentaram diante dele para impressionar o profeta. E aqui vem, eu creio que foi Zedequias que se aproximou, o grande chefe dos conselheiros do distrito, ou o que quer que fosse, se aproximou ali entre eles. Ele mesmo fez 2 grandes chifres. Disse, eu ouvi de Deus, assim diz o Senhor, com esses chifres tu expulsarás os filhos da terra completamente. Oh, glória! Todos acharam que isso era maravilhoso, ótimo. Observe como perto isso chega a esse fio de navalha agora entre o certo e o errado. E lembre-se de que cairá ou de um lado ou de outro, até que se torne outro dia como uma navalha afiada, a diferença entre o certo e o errado. Tem de ser toda a palavra de Deus, não somente quase toda, porém toda a palavra. E chegou hoje não a luteranos, não a metodistas, não a pentecostais, mas a essa era afiada. Nessa era onde a unção anticrista é tão perfeita que enganaria o próprio eleito, que eles cairão do lado errado, se não observar isso, como uma cunha. Observe, tenha cuidado. Não estamos vivendo em uma era pentecostal agora, estamos além dessa era, do mesmo modo, ela está além da luterana. E além, está vendo? Note, agora, os profetas todos profetizaram, 400 deles, bem nutridos, bem estabelecidos, profetas hebreus, deram-lhes testemunho e como um acordo. Assim diz o Senhor, vai, o Senhor é contigo. Josafá disse, bem, isso parece estar bem, porém, disse, tens algum outro? Algum outro? Nós temos a denominação inteira aqui, nós temos o concílio inteiro reunido aqui. Por que necessitamos de algum outro? Ele disse, eu achei que talvez houvesse algum outro. Ele disse, sim, há outro, mas ele nem mesmo pertence a esse concílio. Ele é um reprovado, é Micaías, filho dele lá. Eu o aborreço. Está vendo? Disse, eles não recebem o companheirismo, e ele é apenas um reprovado comum para começar. E ele está constantemente, tudo que ele profetiza, ele simplesmente não encoraja no seminário nem um pouquinho. E ele faz todas essas coisas más, está sempre profetizando mal contra mim, só para ser diferente. Josafá disse, não fale o rei tal coisa, porém eu gostaria de ouvir o que este homem tem a dizer. Disse, bem, nós o encontraremos. Desse modo mandaram buscar em algum lugar no deserto e enviaram um homem. Disse, agora, em seu caminho de volta, agora, eu quero dizer-te uma coisa. Queres retornar à denominação?
Está vendo? Queres ter um companheirismo com os demais novamente? Se queres, dize a mesma coisa que o presbítero do distrito disser, dize a mesma coisa que o bispo disser, e eles entrarão de volta. Agora, é o momento para fazer isso. Mas poderia você imaginar um verdadeiro profeta ungido de Deus comprometendo-se em uma palavra de Deus? Não, com certeza. Ele disse: vive o Senhor, que somente direi o que Deus disser. Nós precisamos de um filho de Hilar. Vive o Senhor, que direi somente o que ele disser. Isso mesmo, o que ele disser. Deste modo, quando chegaram ali perante o povo, todos os profetas, eles disseram: agora dizem que ele disse: esperai, dai-me esta noite e deixai-me ver o que o Senhor vai dizer. Assim, aquela noite, o Senhor lhe apareceu em uma visão. Ele disse o que falar. Na manhã seguinte, ele disse: o que dizes, Hilar? Quando estavam todos de pé, quero dizer, Micaías, filho de Hilar, disse: que dizes agora? Estamos todos aqui juntos, todos os sacerdotes, e todos os profetas, e todos os reis, e todos mais sentados aqui juntos. Que dizes agora neste grande concílio? Disse: vai. Disse: porém eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. E Acabe disse: que foi que te disse? Esse renegado só consegue profetizar o mal contra mim. Como ele poderia dizer alguma outra coisa quando Deus estava dizendo a mesma coisa? O profeta deve ser a boca de Deus falando, não seu próprio pensamento. Veja você, ele é tão completamente rendido a Deus, ele não quer magoar ninguém, mas ele tem que dizer o que Deus diz, porque ele mesmo não tem controle disso, está vendo? Ele disse: agora não te disse? E então aproximou-se o grande homem com um chifre e deu-lhe tapa na boca. Disse: em que direção foi o Espírito de Deus quando saiu de mim? Em outras palavras, deixe-me tentar analisar isso. Veja aqui, eu quero te dizer uma coisa, Micaías. Compreendes que sou mestre na Escritura? Compreendes que tenho a unção? Ou o batismo, nós diríamos hoje, compreendes que tenho isso? E lá disse: não estou duvidando disso. Ele disse: mas ouve, o Espírito de Deus me disse e testificou todos os meus 400 aqui que vamos expulsar os filhos da terra. E quem és tu para vir e dizer que nosso grande rei será morto? Ele disse: o Espírito de Deus me disse isso. Permitam-me apenas analisar isso de modo que vocês o entendam. E talvez nós encontremos Micaías dizendo: ontem à noite, na visão do Senhor, eu vi Deus sentado em um trono e eu vi todo o exército celestial reunido ao redor dele. Estavam tendo um concílio no céu. Eles disseram: a quem poderemos fazer que desça e ganhe a carne? Porque sob o trono aqui está um profeta, um verdadeiro profeta, seu nome é Elias. E ele profetizou pela minha palavra e disse que esse iníquo Acabe, porque matou Nabote, os cães lamberão o sangue desse iníquo. Temos de fazer com que isso se cumpra, porque já foi falado. É assim diz o Senhor. Tem de acontecer, tem de estar ali. E como vamos fazer isso? Então, desde as regiões rastejantes dos perdidos, bem de lá baixo, veio subir o Espírito, ele disse: eu sou um enganador, e se puder prestar-te o serviço, descerei e entrarei em seu poder. Porque eles estavam tão organizados que somente compreenderiam uma coisa, que eram algumas emoções. E eu farei que profetizem uma mentira. Farei que Acabe ouça aqueles dignitários ao invés do teu verdadeiro profeta. Porque ele examinará tudo quanto diz com a tua palavra
Ele examinará suas visões pela palavra. Ele examinará tudo quanto faz pela palavra, e se não está com a palavra, ele não ouve. Mas se isto eu consigo enganar esses outros, eles acabem ter tanta confiança nessa grande unidade de sua segurança, de modo que vão por aí juntos e se reúnem, e eu farei que acabe os outros. Vá até lá, e assim é como o farei. Deus disse: tu podes fazer, tu és o verdadeiro enganador. Segue-me. Então Zedequias deu-lhe um tapa na boca e disse: onde estavas? Ele disse: tu descobrirás quando estiveres sentado em uma cela interior. Ele disse: vai, disse Zedequias ao rei. Disse: vai e retorna em paz. Acabe disse: tomai esse sujeito e metei-o na casa do cárcere. Prendei-o com cadeia, sustentai-o com pão de aflição e água de aflição. E quando eu retornar com minha vitória a partir daqui, e meus profetas me disseram que este reavivamento é certeza acontecer, disse: eu cuidarei desse sujeito. Ouça as últimas palavras de Micaías a esse homem: se tu voltares em paz, então Deus não falou comigo. Veja, Deus tem sua maneira de fazer as coisas. Esses homens pensavam que estavam fazendo o serviço para Deus. Tenha cuidado. Não emoção, não entusiasmo, não imaginações. Mas tem de ser assim, diz o Senhor. Tem de ser certo. Muito bem, não importa. Nós encontramos que essas coisas são assim. Note agora, quando Davi tinha feito essa grande proclamação, que parecia que era uma boa coisa a se fazer ainda quando verificamos que eu estou cansando vocês? Estou muito atrasado para esse garoto? Davi fez essa grande proclamação. Ele não consultou o profeta. Agora, qualquer um sabe que Amós 3,7 diz que Deus prometeu não fazer coisa alguma sem primeiro tê-la revelado ao seu profeta. Ao longo das eras das igrejas, nós tivemos reformadores, mas prometeu por Malaquias 4 que haveria um profeta na terra nos últimos dias, porque tem de se enquadrar nesse padrão. Antes que venha o tempo do fim. Antes de Jesus vir a primeira vez, Elias veio, Elias de Malaquias 3, Mateus 11 diz assim: você pode entender isso? Este é de quem foi falado. Eis que diante de mim eu envio o meu mensageiro. Agora ele profetizou. Todos os teólogos creem nisso, que no último dia é para o espírito de Elias vir também. Ele tem de vir 5 vezes. Deus usa esse espírito. Ele veio a Elias, João Batista e para a igreja gentia, e então para os judeus em Apocalipse capítulo 11. Isso é a GRAC, cedilha A de Deus, FEJLSUS, Jesus, a letra 5. Não pode parar em 4, tem de ir ao 5, está vendo? Note, agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia, e o de Sodoma e Gomorra. E Elias não foi, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora temos tido Elias e capas de Elias e bancos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir conforme Mateus 17, Lucas 17, 30, diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre o seu povo. Não o homem, Deus, mas virá através de um profeta. Agora, ele nunca teve 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Nunca no mundo. Está vendo? Não importa quanto haja duas cabeças, não podem ir. Tem de ser uma cabeça. Deus tem de tomar um homem sob seu controle. Está vendo? Há um Deus. Havia Pai, Filho e Espírito Santo, porém um Deus sobre tudo isso. Note, ele somente usou esses ofícios. Desse modo, fez ele com Elias, o Espírito de Elias. Ele usou esse Espírito, mas o mesmo Deus controlando o tempo todo para cumprir sua palavra. Agora, note nisso, Davi pensou que tinha tudo em ordem. E ele estava inspirado. Está vendo como o Espírito Santo pode ungir um homem? Mas tem de estar na ordem da unção. O Espírito exterior pode
estar ungido com o Espírito Santo e a alma tão escura quanto peixe. O joio cresce por meio da mesma água que edifica, leva vida para dentro do trigo. Leva vida para dentro do joio, mas no fundo do joio é uma vida de joio. Ele está se regozijando e florescendo e tem vida, fazendo tudo o que o trigo faz, mas a alma dele é joio. E está vendo? Falsos mestres podem surgir, ensinando todo tipo de trinitarismo e tudo mais. E ser ungidos com o Espírito Santo e realizar tantos milagres quanto pode a verdadeira igreja. Mas pela palavra aqui, isso é o que faz que aconteça. Está vendo o que quero dizer? Agora, está bem ensinar isso, eu suponho. Estou em um tabernáculo interdenominacional esta manhã, nesse hotel aqui. Claro, observe o que estamos dizendo. Agora, depois, Davi tem toda a emoção que o verdadeiro reavivamento tinha. Note, eles gritaram, eles guerraram, eles dançaram, eles realmente receberam algo daquela emoção. Perceberam mesmo? Tudo como um verdadeiro revelamento. Porém, note, Deus não estava nisso. Deus não estava nisso. Ele tinha um profeta que se encontrava bem naquela terra e eles deviam ter conhecido. Está vendo? Davi devia ter sabido disso. A mesma coisa hoje, nós temos toda a mecânica com as grandes denominações cruzadas da nossa época, mas os resultados estão se mostrando os mesmos de então. Nossos resultados de nossas grandes cruzadas e toda a nossa grande e fina razão, nossos grandes edifícios e nosso grande, ficando milhares e acrescentando membros e coisas tais, redunda no mesmo, tudo um fracasso. Não estou dizendo isso para ser diferente, estou dizendo isso para ser honesto perante Deus e quem é o livro ao lado do qual eu me encontro esta manhã. Está vendo? Tudo redunda em fracasso, os mesmos resultados. Agora vejamos o que aconteceu quando Deus, em seu tempo, e seus profetas não são considerados. Somente depende de teologia, sacerdotes, denominacionalismo, como nós hoje. Agora, atentamente, fica tudo atrapalhado. Se o verdadeiro Espírito de Deus estiver ali, ele dirigirá isto à palavra. Não somente a um lugar na palavra, a palavra inteira, para ela inteira. Está vendo? No dia de Pentecostes, o Espírito conduziu diretamente a isso, a Joel 2,38. Está vendo? No dia de Lutero, ele dirigiu diretamente a isso. Wesley, neste último movimento pentecostal. Mas esta é outra era. Esta é a chamada da noiva para sair. Não 2000 anos atrás, no Pentecostes, ou a repetição, ou o retorno. O Pentecostes, o Espírito Santo, estava em Lutero. O Espírito Santo estava em Wesley. É a palavra de Deus sendo ungida. E o Espírito Santo retornou ao povo da era e começaram a ter a restauração dos dons. Eles descobriram que, ao se renderem a Deus, o Espírito Santo falava em línguas através deles. Eles impunham as mãos sobre os enfermos, eles curavam, eles dançavam o Espírito. Está vendo? Essa foi a era da reforma, trazendo a igreja de volta à ordem. E a última ordem da igreja foi a colocação dos dons na igreja, como Lutero colocou a justificação, Wesley colocou a santificação, os pentecostais colocaram os dons. Mas o que fizeram? Cometeram o mesmo erro, como a natureza exemplificou no tal de trigo. Eles se denominaram, o que é contra Deus, contrário a Deus. Agora, verificamos que quando estes ceifeiros ditados se unem, eles formam sua própria ideia. E não importa quando a nova edição, como a chama, saiu das Assembleias de Deus, o que eles fizeram, eles não podiam receber isso, não importa o quanto fosse a verdade. O batismo em nome de Jesus Cristo, ele já era no concílio geral. O homem já tinha tomado posse disso, o Espírito já os tinha deixado. Certo?
Então veio, eu tenho conversado com alguns dos seus melhores líderes. Eles dizem, bem, o que poderíamos fazer agora? Eles mesmos se envergonhavam. Quando sabem que é a verdade, se não sabem, estão espiritualmente cegos e ignorantes quanto à Bíblia. Não estou dizendo isso para ser desagradável agora. Estou dizendo isso reverentemente, porque não há nenhum lugar na Bíblia onde alguém alguma vez tenha sido batizado usando esses títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. E nunca foi usado até após o concílio da Igreja Católica Romana. O próprio catecismo dele especifica a mesma coisa. É um dogma católico. Não uma doutrina bíblica, mas um dogma católico. E vocês, metodistas, publicaram os seus catecismos e tudo mais exatamente como eles tinham, crescendo gradualmente a partir disso. E agora, quando vieram os pentecostais e difundiram alguns desses dogmas, vocês ainda se apegam a eles. Mas agora é a chamada da noiva. Agora é que os 7 selos foram abertos. Agora que as coisas completas que os reformadores deixaram têm de ser abertas. E somente Malaquias 4 pode fazer isso, porque isso requer a revelação direta de Deus ao indivíduo para assim fazer. Isso mesmo. Não pode vir a um grupo que nunca veio, um homem. Isso é o que Deus prometeu nas sombras da vida por sua noiva, em Eliezer. Está vendo? Note, quando os sacerdotes, ministros e assim por diante recebem sua própria inspiração e verdadeiramente ungidos, Davi estava ungido. A Bíblia diz que assim, porém, veja, ele usou o recurso errado, ele foi ao canal errado. Ele canalizou sua unção para o lado errado, para as pessoas e o que elas pensavam, para os capitães, o que eles pensavam, ao invés do santo canal de Deus, para descobrir o que era a símbolo do Senhor. Este é o tempo para isso? Esta é a estação para isso? Esta é a vontade de Deus? Então, se ele é um verdadeiro profeta de Deus, ele irá perante Deus primeiro e dirá: Pai, o que é isto? Como Natan fez mais adiante a Davi. Davi disse: é certo eu viver em casa de servos e a arca do meu Deus sob tendas aqui fora. E veja, Natan disse: Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Tu és um vaso ungido de Deus. Porém, esse sendo um profeta, e seu engano, e Deus estava obrigado ao seu profeta. Naquela noite, ele lhe apareceu e disse: vai e diz ao meu servo Davi que eu admiro a sua coragem. Eu o amo por isso, porque ele é um homem conforme o meu próprio coração. E eu sei que é tempo da minha arca estar dessa maneira, colocada sobre algo, mas eu somente não é a estação para que isso aconteça. Eu deixarei que seu filho o faça, mas não deixarei que ele o faça. Então aqui vem Natan com a síndrome do Senhor Davi. A grande geração que tiveste está tão errada quanto estava quando trouxeste a arca. Não faças isso, não tentes fazer isso. Porém Deus disse que Ele fará que teu filho o faça. Aí, está vendo? Aí está. Davi foi ungido para dizer isso porque, de antemão, ele pôde ver, do mesmo modo que Abraão buscou por uma cidade na terra. Você sabe, ele estava esperando por ela, porque ele ia viver aqui algum dia. Abraão está naquela cidade, e ele foi para lá e para cá, esperando por ela, exatamente sobre as mesmas terras onde ele esperou. Estava logo acima dele, então, e retornará ao dele, e ele viverá naquela cidade. Todavia, sendo profeta, ele foi ordenado e inspirado. Ele sabia que havia uma cidade em algum lugar. Ele estava esperando por ela. Mas veja, a revelação integral disso estava escondida dele. Não era para a sua era adiante, para João, onde ele ia vir. E de Deus descia do céu. Essa era a cidade. Veja, tudo tem que estar em sua estação própria. Você planta o seu trigo na primavera ou no outono e o corta no verão seguinte. Você está vendo?
Ele tem de passar pelo talo, então passar pela borda e casca e seguir para... tem de estar na estação própria. A natureza toda segue em continuidade. O Espírito de Deus fez a natureza em tudo. Deus e a natureza em continuidade. Todas as coisas que foram postas no tempo eram um modelo do que ele viu no céu. Você vê uma árvore lutando, tentando viver. Isso significa que há uma árvore que não morre. Você vê um homem lutando pela vida. Isso mostra que há um tabernáculo esperando em algum lugar que não morre. Se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. O bom Pai Celestial me permitiu caminhar por detrás dessa cortina um dia e vê-lo. Quantos ouviram está vendo além da cortina do tempo? Ali estava do mesmo modo como eu estou pregando a todos vocês. Ali se encontravam almas sobre o altar clamando. Até quando? Não simplesmente um mito, alguém que tinha inteligência. Até quando, Senhor? Enquanto sentimos isso agora, conforme a nossa idade, como o irmão Deodal sentado aqui aos 93, há alguma coisa que anseia para esse jovem novamente? Há alguma coisa, você daria qualquer coisa. Como eu gostaria, irmão Jack, o resto de nós, voltar, irmão Gerholzer, aqui a essa jovem masculinidade. Para que você quer fazer isso? Para ser jovem e correr por aí novamente? Não, Senhor. Porque sentimos que teríamos mais tempo para glorificar a este Deus que amamos. Meus queridos irmãos, eu tenho esta mensagem esta manhã. Há uma terra além do rio que chamamos doce e eternal. Ali nós o glorificaremos no decorrer das eras, de todas as eras, e da eternidade. Por que sentimos isso? Porque o abismo está chamando o abismo, e enquanto o abismo está chamando, tem de haver um abismo para responder a esse chamado, ou não haveria nenhum chamado. Antes que possa haver uma criação, tem de haver um Criador primeiro para criar a criação, ou não há nenhuma. Isso mostra a própria evidência de que há. Note esses sacerdotes totalmente fora de linha. Note a unção. Tudo bem. Nada de errado com a unção. A mesma coisa com vocês, pentecostais, mas observem em que canal vocês estão se movendo agora. O dia mudou desde o Pentecostes, alguma outra coisa para nós. Se não houvesse profeta na terra, talvez havia estivesse certo, isso mesmo, mas ali se encontrava na terra, indicado, ordenado, testificado por Deus que era profeta. Observe, a arca da Bíblia sempre é um tipo da palavra para nós, porque era a palavra de Deus na arca. E era note a arca que trouxeram, veja como a fizeram. Ela não foi colocada em sua posição original, ordenada por Deus. Agora Deus disse aqui atrás na lei que tem como devia ser feito, como essa arca devia ser movida, por quem devia ser movida. Porém, Davi, sob sua unção, meus irmãos, não falhem em entender isso. Minhas irmãs, vocês que querem ser mulheres pregadoras e processais, não falhem em entender isso. Não importa quanta seja a sua unção, você tem de se pôr na posição provida por Deus. A unção de Davi estava bem, mas ao fazê-lo, ele se entusiasmou e cruzou a linha divisória. O que ele fez? Cruzou a linha divisória. Ao invés de colocar a arca em sua posição original, ele a transportou em um carro novo, e não sobre o coração dos levitas. Ela devia ser transportada no ombro dos levitas, o qual está acima do coração. A palavra não está na mente, está no coração. Não é um carro novo. O que foi isso? Algo representava algo novo. Davi fez ali, falou de toda a denominação que algum dia haveria. A palavra de Deus não é para ser transportada por presbíteros estaduais ou bispos e tais de denominações. É o batismo do Espírito Santo no coração do homem e não em algum movimento eclesiástico. O Espírito Santo é um tesouro do amor de Deus no coração de homens e de mulheres para obedecer. Está vendo? Era nos ombros de seus ministros. Seus ministros eram os levitas.
colocavam sobre o ombro esquerdo e carregavam aquela arca, porque estava sobre o coração. Eles tinham o fardo da palavra sobre o coração. Amém. Agora vocês têm o fardo de sua denominação sobre o coração, o fardo de sua congregação. Você vai construir isso, ou fazer aquilo, ou fazer alguma outra coisa. O fardo de quantos mais vai trazer a sua denominação, ao invés do fardo da palavra do Senhor, até que esse povo seja somente a palavra de Deus e nada mais. Mas vocês já têm em um carro novo agora, estão vendo? Eles já estão carregando até mesmo aqui no concílio ecumênico sobre o ombro. Eu não quero me tornar crítico, e que Deus me ajude, eu sou somente lhes dizendo a verdade. Agora, influenciados por credos e concílios ecumênicos, a palavra, a verdadeira palavra da estação daquela era foi ignorada, porque eles tinham muita emoção. Porém, Davi, o rei ungido, ele era rei, mas era rei ungido. Você diz, eu sou ministro ungido, então permaneça ministro, não tente ser profeta. Está vendo? Se você é evangelista, permaneça evangelista. Lembre-se de Uzias, nos dias de Isaías, o jovem rei, o jovem profeta. Uzias era um grande homem ungido. Deus abençoado. Bem disse a si mesmo, se eu preguei sobre isso para vocês aqui uma vez. E um dia ele se exaltou tanto que simplesmente pensou que podia assumir o ofício de sacerdote. E ele apanhou, finalmente, foi perante o Senhor, e aqueles sacerdotes lhe disseram, não faça isso, Uzias. Porém, ele se exaltou. O profeta não podia lhe dizer nada. Os sacerdotes conheciam sua ordem, eles estavam mantendo sua ordem. Ele disse, essa não é a tua ordem, Uzias, não faças isso. Bem, ele lhes disse, calai-vos. E ele entrou com o fogo para oferecer, assumir o serviço de sacerdote. Ele era rei ungido, não sacerdote. E aqueles sacerdotes estavam tentando lhe dizer, tu és um rei maravilhoso, tu és ungido. Veja, pois que Deus nos tem abençoado, porém tu és rei, não sacerdote. E vocês, pastores, nunca deviam dizer ao profeta o que fazer, ou vocês, evangelistas, dizer ao pastor. Veja, cada um tem seu ofício, se está perfeitamente identificado. Desse modo ele entrou com fogo, foi ferido de lepra e morreu. Agora aqui estava Davi, rei Davi, estava tentando fazer a mesma coisa aqui. Ele tinha tomado isso sobre si próprio. Bem, isso é ótimo. Temos de... Veja, muitas pessoas. O que dizes, capitão? Tu tens 10.000. Glória a Deus. Davi é o símbolo espírito. Olha, ele sentiu. Ele de fato sentiu. O que pensas, Davi? Tu o sentes? Glória a Deus. Ele está sobre mim todo. Examinemos isso e vejamos se está certo. Veja. Onde a arca tem seu lugar próprio, conosco, tem seu lugar próprio entre nós. A quem devemos consultar? A arca, claro. Exatamente a mesma coisa como aquela terra pertencia a Israel no lugar dos filisteus. Isso mesmo, elas nos pertencem, e do modo como sinto a unção também. Os capitães de centenas, toda a congregação. Glória a Deus! Eles aplaudiam e gritavam. Só dominavam tudo. Eles tinham o espírito, mas o que você acha que o pai estava pensando? Como eu enviei Natan, esse profeta, até lá. Eles sabem o que fazer, do mesmo modo sabe Davi. Mas agora ele está simplesmente todo entusiasmado e cruzou sua linha divisória. Ele foi fazer isso. Muito bem, note. Levai aos ombros o plano original de Deus. As 5 deveres. Quero que você os anote se está. Veja o que estou escrevendo. São 20 minutos, 20 e poucos minutos passados das 10, de modo que procurarei terminar por volta das 11 horas, se possível. Vou me apressar o tanto quanto possa. Não importa quão sincero o homem possa ser a fazer um serviço para Deus,
Não importa quão sincero, quão ungido, enquanto de presbiteriano, batista, pentecostal, não importa se é bispo, diácono, seja o que for, pastor, evangelista, profeta, seja o que for. Há 5 deveres que têm que ser considerados primeiro. Não importa quanta unção, quão bom pareça, ou quanto o povo esteja gritando, tudo que o Espírito esteja fazendo, há um dever. Agora, meus irmãos, enquanto estão apontando os seus papéis, vocês conseguem compreender agora por quê? Agora lembrem-se, todos vocês pensavam, e foi ensinado entre vocês, não, veja, estou falando por toda a nação, que eu não cria em falar em línguas. Eu creio em falar em língua. Porém, pode-se falar em línguas e ainda assim não ter o Espírito Santo. 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu falasse em língua de homens e de anjos, ainda assim nada somos. Estão vendo? Essa é a unção do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a alma em seu interior. Pode-se falar em línguas e negar a palavra. Já vi isso acontecer. E vocês veem também. Estão vendo? Uma mulher pode pregar o evangelho e, estão vendo? Elas podem fazer tudo. Elas cortam o cabelo e ainda assim gritam e falam em línguas e tudo mais. Isso é exatamente correto. Você tem de se alinhar com a verdade da palavra. Note, não importa quão sincero um homem possa ser, não importa quão grandemente ele seja usado por Deus, não importa o que ele seja, ele tem de ser isso. Tem de ser a coisa de que ele está falando, tem de ser em tempo oportuno, pela Bíblia. Alguém diz, bem, Moisés lá atrás, eu sei o que Moisés fez, mas não é isso que Deus está fazendo hoje. Bem, lá no passado, 30 anos atrás, Lutero disse, isso pode ser ótimo, mas não é isso que ele está fazendo hoje. Bem, 40 anos atrás, o Pentecostes caiu, mas não é isso que ele está fazendo hoje, está vendo? Tem de ser em tempo oportuno. Tem de ser conforme a Escritura. Tem de ser na estação própria, a segunda. Em terceiro lugar, tem de ser conforme a maneira que a palavra de Deus falou que seria. Você diz, glória a Deus, o Espírito Santo caiu sobre mim, aleluia. Do mesmo modo que caiu no dia de Pentecostes. Porém, pode ser que seja diferente hoje. Ele caiu sobre Davi também, não caiu? Claro, ele caiu. Caiu sobre Uzias, mas estava errado. Veja, você tem de ir mais fundo que isso agora. Está vendo? Você tem de ir mais fundo que isso. Agora, não fique magoado. Somente seja reverente. Está vendo? Amém, amém. Graças a Deus, irmãos. Que maravilha, acho que gostoso. Eu anotei até algumas coisas para lembrar os irmãos aí. Talvez se eu vir ele passa por alto, né? Mas Deus, nesta hora, tem nos avisado bastante. Eclesiastes 3 diz que tem tudo debaixo do céu no seu tempo. Amém? Tem o tempo certo. Uma coisa que eu marquei aqui, ungido com o Espírito Santo, mas ainda assim pode ser um falso. Que coisa, né? Ser ungido com o Espírito Santo, ser falso. Tem que ser nascido do Espírito. Amém? Por um só Espírito, somos todos batizados no corpo de Cristo. Não é o batismo de Jesus, tá? Aí ele fala também sobre os dons, né? Que são dons, são manifestações. E quando os pentecostais começou, porque a era da Odisseia começou com os pentecostais, que foi o rubor, a mãe da ressurreição, simbolizando o Mateus 28, né? Então nós encontramos que eles acharam que já tinha tudo. Quando começaram a falar em línguas, muitos dons, todas as coisas, né? Isso foi apenas um movimento de Deus. Mas agora, na mesma era da Odisseia, porque foi isso que começou a era da Odisseia, e no final agora, nós ouvimos aí o profeta falando que aparece a noiva. Você pode notar que Maria Madalena e Maria, Mateus 28:1, foi ao sepulcro e você já sabe da história, né? Aquela coisa toda do anjo desceu, remover a pedra e tudo mais. E depois foi dado o anúncio para eles, avisar os discípulos, né? Mas à tarde apareceu lá. Então, nesse tempo da tarde agora, haverá luz, a palavra falando para nós, que é a mensagem profética nesse tempo que estamos vivendo.
Amém? Então veja que coisa maravilhosa. Aí ele vem agora e aparece para nós, Apocalipse 10:7, né? Então nós entendemos que Deus sempre faz assim, né? Outra coisa também que nós observamos aí, que Davi arrumou carros novos, né? Para levar a arca, né, do concerto, quando deveria ser levado nos ombros dos ministros, levitas, ministros. E aqui causou esse problema todo, né? Ele mal tropeçou, Uzá ficou com a mão, não era para ser desse jeito. E quer dizer com isso, o profeta disse que a arca, hoje a palavra tem que estar nos nossos corações. E as pessoas têm modernizado a palavra, têm tirado muito da palavra. Estão querendo sobressair da palavra. Aí Deus já não pode trabalhar assim. E cada pessoa que faz isso, cada ministério, que desrespeita o programa de Deus, age por si próprio, achando que sabe alguma coisa, tem que sofrer as consequências como usar, como aconteceu com ele. Então, mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude, nos abençoe. Amém? A estar sempre brilhando, ouvindo a mensagem, seguindo a mensagem. Nunca colocando aí nós na frente da mensagem, achamos que já podemos caminhar sozinhos. Nós ainda, toda vida, vamos depender de Deus. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo, temos em pé para a oração. Agradecido a Deus, né? Paramos no parágrafo de número 250 e depois nós vamos voltar aí nos dois parágrafos sobre essas 5 deveres, né? Pega a caneta e anote. Eu notei aqui, mas falou acho que 2 ou 3. Mas depois nós vamos voltar na próxima ocasião para entender melhor sobre esses 5 deveres aqui. Amado Senhor, Pai Celeste, nós te agradecemos nesta noite maravilhosa. Eu vejo tão claro para nós a tua palavra hoje, Senhor. Muitos têm dificuldade de entender, muitos têm dificuldade até mesmo de crer que um profeta é a tua boca, mas eu creio de coração que realmente é a válvula que o Senhor enviou para nós nesse tempo. Abençoe cada sincero cristão, cada irmão, cada irmã, cada um que tem feito uma dedicação direta ao Calvário, Senhor, e tem aceito e crido nessa palavra. Sabemos que por aí há muitas conjecturas, são muitas pessoas ungidas, mas eles não conseguem trazer a altura necessária que o Senhor deixou. Por isso nós queremos que o Teu Espírito Santo nos guia a Tua palavra, a Tua verdade, ela é a única coisa que permanece por nós. Pai, ajude o nosso entendimento, os que vieram, os que estão em casa, sejam guardados, protegidos por Ti, e que realmente a Tua noiva haverá nela, Senhor, em si uma disparidade das nesses. A noiva entenderá e se guardará no seu coração. Esta árvore do concerto, essa Bíblia, essa revelação vai estar, Deus, moldada e morando em cada coração eleito, e eles não vão ser pessoas agitadas, perturbadas. Ó Deus, aqueles que querem todos os seus direitos, ó Senhor, mas ele crerá em um Deus soberano e os guiará, e os ajudará, e os apacentará, para que um dia possamos estar preparados, através da Tua palavra, Senhor, para encontrar o Senhor, conforme está nos prometido. Então, Deus, que o Senhor abençoe cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós aproveitando, temos irmãos na conexão conosco, Noeli Silva, José Aparecido Marques, Tatiana Navidade de Família, Paulo Martins de Família, Cristóvão Alves e Jaelson Deodato e Maria Aparecida Santana. Deus os abençoe, que Deus se recompense por esse carinho, essa dedicação, que estarmos aí ouvindo e também alimentando da bendita palavra de Deus, tá bom? No nome de Jesus Cristo. E lembrando aos irmãos, sábado próximo nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor, a partir das 18 horas. Já estamos aqui no tabernáculo para culto de Santa Ceia. Todos nós somos cordialmente convidados, se desejarem, a estar aqui conosco em mais essa reunião. Então, sábado próximo, Deus permitir. Amém? Vamos ter uma palavra de gratidão e vamos deixar o santuário na ordem da igreja. Amado Jesus, estamos com nossos corações transbordando de alegria. Não nos fazemos nada de conhecimento próprio, mas cremos que o Senhor tem enviado o Teu porta-voz, o qual nos ensina. É através do Teu Espírito Santo, que é o grande tutor da vida eterna, que nos guia todos os dias. Pai, queremos te agradecer a Ti por mais a bondade de estarmos aqui na Tua casa. Ó Deus, poder estar em outros lugares que por certo alegraria ou satisfaria a nossa carne, mas a nossa alma estaria vazia. Mas aqui hoje encontramos alimento, Deus, para a águia, alimento para predestinado. Ó Pai, muito obrigado por essa porção de hoje. Ó, que o Senhor possa nos guiar até os nossos lares,
protegendo, nos guardando os veículos, nossa saúde. Ó, proteja nossa casa durante a noite e não permita que nenhuma seta maligna venha de alguma forma a tentar, Deus, atrapalhar os teus filhos. Mas nós colocamos tudo em tuas mãos, tantos que veio, os que estão em casa, que estão nos ouvindo, onde estiverem, que a graça soberana, a misericórdia de Deus os alcance e derrame uma bênção tal na vida deles e que eles fiquem cada vez mais firmes de pé nesta rocha inabalável que é a revelação da sua palavra, a qual o Senhor tem sido manifestado nessa era. Pai, no nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz, nos guarde e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém. Meus amados preciosos irmãos, Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo, boa noite e até sábado, Deus permitir, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.